Muitas surpresas nos próximos capítulos da novela Amores Verdadeiros. Gusmão decide ir atrás de Nick nos Estados Unidos, mas quando chega lá, ele vê uma cena que o deixa arrasado. E ainda, Vitória reencontra Carlos, o grande amor de sua juventude. Isso e muito mais você confere neste vídeo, com o resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, entre os dias 26 de julho a 30 de julho de 2021. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Resumo de segunda-feira. Beatriz mostra a Paula os resultados de seu teste de gravidez, conta que Léo a estuprou e que ela terminou com Salviano. Paula não quer que Beatriz termine com Salviano. Ela diz que não gostou dele no começo, mas agora sente que ele é um cara bom para ela. Beatriz também conta a ela sobre o telefonema de Léo. Adriana e Aguiar estão conversando sobre ele ser guarda-costas dela. Ela diz que ele terá muito tempo livre. Vitória se junta a eles e sugere a Aguiar fazer algumas aulas de agronomia online e se formar na faculdade. Ele pode usar o computador no escritório dela se ele quiser. Nelson entra na conversa. Vitória diz a ele que está indo para Buenos Aires e Aguiar não vai com ela. A Adriana afirma que Aguiar é seu guarda-costas agora e Vitória diz a ele que está indo com seu amante. Nelson e Aguiar ficam chocados. Nick escreve uma carta. Roy chega e ela rapidamente a esconde. Ele parece abatido e Nick diz isso a ele. Ele diz que está pronto para jogar a toalha, pois vencer o australiano vai ser muito difícil. Ele quer comer porque está faminto e pede serviço de quarto para ele e para Nick. Ele também fala para Nick esquecer tudo sobre Gusmão, porque ele descobriu que Lili e Gusmão saíram de férias e estão se casando. Nick fica chocada. Gusmão está na casa de Paula para se despedir de Beatriz e Felipe. Gusmão promete ligar assim que chegar aos Estados Unidos, para saber como andam as buscas por Guile. Gusmão está quase saindo quando Paula pergunta se ela pode dar um beijo nele. Ele a chama de mãe pela primeira vez. Paula lhe dá um grande abraço e um beijo na bochecha. Salviano fica olhando para o celular. Ele espera que Beatriz ligue. Poliana não acredita que Salviano possa sofrer de amor e Jean-Marie concorda. Lili está na estufa sonhando com Gusmão. Nick e Roy fazem um brinde por serem dois perdedores. Omar está preocupado porque Roy está bêbado. Omar diz a Roy que sua falta de compromisso e responsabilidade será sua ruína. Roy tem uma alucinação com Lili, agarra Nick e a beija. Nick tem uma visão de Gusmão e beija Roy. Aguiar quer saber se Vitória está realmente indo para Buenos Aires com seu amante. Ela pergunta se ele está exigindo uma explicação. Ele admite que está com ciúmes. Ela vira as costas e sorri com um sorriso largo, enquanto ele está completamente desesperado. Nelson visita Kendra. Ele reclama do suposto amante de Vitória e diz que não vai se divorciar dela. Jocelyn avisa Vitória sobre o almoço de Kendra com Odete. Ela teve um ataque e foi levada para a clínica. Jocelyn não sabe como ela está, mas Vitória espera que ela se recupere por causa de Stefano. Tomásia chega e descobre que Jean-Marie está no hospital. Stefano ligou e algo aconteceu com Odete, ela explica. Stefano está feliz com Jean-Marie e diz que não entende a mãe. Jean-Marie diz que vai sempre estar com ele. Salviano, Poliana, Tomásia e Vitória estão na cozinha. Vitória conta que conversou com Stefano. Ele acha que Odete vai se recuperar em breve. Aguiar entra e diz que Vitória não pode ir para Buenos Aires. Gusmão chega em Miami e entra no quarto de Nick com um buquê de flores. Ele vê Roy e Nick dormindo juntos. Gusmão está chocado, se vira e sai dali. Ele dá as flores para a camareira. Gusmão diz para si mesmo que Nick é a mulher que ele ama, mas agora percebe que ela não o escolheu. Gusmão começa a se afastar e Nick abre a porta. Aguiar olha a Vitória nos olhos. Ela lhe diz que ele não deve se intrometer em seus compromissos pessoais ou íntimos. Poliana comenta como Aguiar foi ousado com Vitória. Salviano diz a ela que Vitória e Aguiar têm uma relação de trabalho, nada mais. E antes de continuar com o resumo, eu quero contar uma grande novidade para vocês.
Agora nós temos uma lista de transmissão sobre novelas mexicanas no WhatsApp. Lá você vai receber em primeira mão todas as novidades sobre as novelas, as notícias, os resumos e muito mais. Para fazer parte da lista, é só adicionar esse número que está aparecendo na sua tela nos contatos e mandar um oi pra gente no WhatsApp. Ou então, clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, que você já cai direto no nosso WhatsApp. Mas agora, vamos continuar. Antônio diz a Adriana que ele lamenta saber da morte da enfermeira. Ela promete ao padrinho que não vai ficar deprimida, nem desistir de procurar Lúcia, mas tem boas notícias. Um grande cineasta pensa em contratá-la para ser diretora de fotografia de seu filme. Aguiar está sentado enquanto Lili trabalha. Vitória está indo embora e Lili diz que a casa não será a mesma sem ela. Salviano quer saber o que Kendra fez com Odete. Kendra avisa que Odete não queria pagar ela, e olha o que essa recusa fez. Odete teve um derrame, ao que parece. Nelson está pronto para sair quando Salviano recebe uma ligação. Vitória solicita que ele a leve ao aeroporto. Nelson não está muito feliz com isso. Salviano diz que Vitória vai viajar sozinha e que Aguiar não vai com ela. Depois que eles vão, Kendra diz que será a nova senhora Nelson Brisa. Aníbal quer saber se Vitória está seguindo seu conselho. Ela está indo para a filial deles em Buenos Aires e quer que ele apresse o seu divórcio e demita Nelson o mais rápido possível. Tudo a seu tempo, ele diz a ela. Ele vai esperar pela chance de se livrar de Nelson e vai mantê-la informada sobre o divórcio. Vitória diz a ele que vai visitar Nick em Miami. Tomásia chega e diz que Beatriz veio ver Vitória. Beatriz diz a Vitória que Léo a estuprou. Agora ela está grávida e pede demissão. Vitória não aceita sua demissão. Beatriz diz a ela que está tendo dificuldade para dormir porque está preocupada com Guile. Nelson a chama, então Beatriz agradece a Vitória e vai trabalhar. Beatriz conta a Aguiar sobre a sua gravidez. Aguiar se sente mal por ela, mas Beatriz diz que tem seu emprego e continuará procurando por Guile. Aguiar diz que se ela precisar de alguma coisa, ele vai cuidar dela, porque ela é como se fosse da família. Os dois se abraçam e Beatriz diz que espera que Guzmão esteja melhor com seu amor do que ela. Nick e Roy estão sentindo os efeitos colaterais da bebida na noite anterior. Guzmão está no aeroporto comprando uma passagem. Ele está pensando consigo mesmo sobre Nick. Ele quer saber como Nick pôde esquecer o amor deles e como ela pôde apagar tudo o que eles passaram. Resumo de terça-feira. Vitória está em seu escritório. Aguiar entra e diz que suas malas estão prontas. Ela fará com que Salviano a leve ao aeroporto. Aguiar pede que ela se cuide. Vitória diz que vai sentir muito a sua falta. Ele beija as mãos dela e sai. Depois de chegar ao corredor, ele solta suas lágrimas. Aníbal obtém os resultados do teste de DNA. Ele mal consegue ler que Lili é uma verdadeira balvaneira e parece ter um pequeno derrame. Lili corre para cuidar dele. Ela diz a ele que tentará convencer sua avó a vir morar com ela na cidade. Ele fala para ela fazer umas aulas de jardinagem e se oferece para pagar. Lili agradece por seu apoio. Aguiar e Guzmão estão no telefone. Guzmão diz que vai se concentrar em finalizar seu divórcio. Felipe está em um restaurante com Paula e tenta fazer com que ela volte com ele, agora que ela não está mais com Aníbal. Ele não está interessado em nenhuma outra mulher além dela. Em seu jogo de torneio, Roy não está indo muito bem. Seu treinador está importunando ele para manter o amor e o esporte separados. Roy diz que ele e Nick são apenas melhores amigos. No hospital, Stefano está cuidando de Odete. Jean-Marie chega, tenta injetar algum otimismo em Stefano e diz que ela vai superar. Odete começa a gritar quando Kendra entra no quarto. Kendra diz a eles que ela tem estado preocupada com Odete. Stefano e Jean-Marie ficam preocupados com a reação de Odete ao ver Kendra. Durante uma partida de tênis, Roy cai aparentemente lesionado. Os narradores do jogo não acreditam que ele esteja realmente ferido e dizem que ele está usando essa tática para conseguir respirar um pouco. Aníbal avisa Antônio que dará a Lili seu lugar na casa, sem contar a verdade a ninguém. Ele não quer expor Lili e fazer ela ser desprezada por todos.
Antônio diz que não acha que Nick aceitará facilmente a notícia de que ela não é a única princesa de Aníbal. No hotel, Nick escreve outra carta para Gusmão. Ela diz que sabe que ele viajou com Liliana. Ontem à noite, ela e Roy brindaram a solidão. Eles adormeceram como amigos. Ele é o irmão que ela nunca teve. Ela escreve que teria sido muito diferente se Kendra não os tivesse separado com suas mentiras. No escritório, Beatriz rejeita Salviano com bastante dureza. Ele pergunta se ela pensou mais sobre a separação. Ela diz que sim, e que eles precisam manter distância um do outro. Ele não entende, já que sempre foi fiel e respeitoso. Beatriz diz: "Pelo bem do meu filho, fique longe de mim, por favor. Você sabe que meu filho é o mais importante na minha vida, e se eu tiver que ficar longe de você para ficar com ele, assim será." Ele diz: "Eu prometi a você e ao seu irmão que eu vou encontrar seu filho, e eu farei isso. E se você quiser que eu fique longe de você, mesmo que isso me doa muito, eu farei isso." Ela agradece e chora. Gilda a consola. Beatriz mostra o resultado do exame para Gilda. "Estou esperando um filho de Léo. Se Salviano descobrir que foi devido a um estupro, ele encontrará Léo e o matará." Nelson encontra Aguiar no escritório de Vitória usando seu laptop e fica irado. Aguiar explica que ela o deixou usar seu laptop durante a viagem. Nelson diz que ele é mentiroso. Aguiar perde o controle e Nelson lhe dá um soco no estômago e outro na mandíbula. De volta ao hotel, Nick está sozinha. Vitória chega e ela cai nos braços da mãe e chora muito. Vitória fica alarmada com isso. Ela diz a Nick que está a caminho da Argentina e que decidiu dar uma passada. Nick diz que está indo bem, o casamento é mais difícil do que ela pensava, mas ela está se acostumando com Roy aos poucos. Eles se dão muito bem. Vitória não consegue acreditar que Kendra se comportou tão mal com ela, separando ela do homem que amava. Nick diz que Gusmão a superou rápido. Vitória diz que parece que Nick está falando de outra pessoa, não do Gusmão que ela conhece. Nick diz que é melhor parar de pensar nisso e tentar aproveitar o casamento. Ela não quer decepcionar Aníbal. Vitória diz: "Não faça isso pelos outros. Nós somos sua família e amamos você, não importa o que aconteça. O que quer que você decida, pode ter certeza de que todos nós a apoiaremos." De volta ao estúdio de Vitória, Aguiar dá um golpe em Nelson e o coloca no chão. Nelson grita e ameaça que vai acusá-lo de tentativa de homicídio. Nelson finalmente sai e ameaça Aguiar. Na cozinha, Jean-Marie diz a Tomasa e Poliana que Odete está paralisada por conta do derrame. Nelson chega com raiva. Salviano o segue, diz a ele que Odete está no hospital e mostra a ele um vídeo que alguém gravou da discussão entre ela e Kendra sobre as preferências sexuais de Stefano. Nelson diz que é uma situação vergonhosa. Aníbal visita Odete no hospital. Ele diz: "Olhe para você, a toda poderosa Odete Longoria, aquela que todos temiam, aquela que pisava em qualquer um. Agora você se tornou um trapo triste e desprezível. Muitas pessoas sobrevivem a um derrame, e aquelas que sobrevivem são incapacitadas permanentemente. O final que você mereceu. Mesmo quando você era saudável, sua agência nunca poderia competir com a minha. Eu prometo que se você conseguir sair daqui, vou mandar para você a mais bonita e melhor cadeira de rodas." Ela rosna, desesperada. Na sala de jantar, Nelson se levanta com uma despedida sarcástica. Aníbal rudemente diz a ele que quer que o relacionamento deles seja estritamente de negócios. Aguiar chega para avisar a Adriana que está tudo pronto. Nelson aproveita a oportunidade para continuar seus insultos, agora sugerindo que Aguiar escolheu Adriana como amante, na ausência de Vitória. Aníbal se levanta e diz a ele para calar a boca. Nelson vai embora depois de cuspir seu veneno. A Adriana diz a Aníbal que irá ver um filme de um diretor famoso, Joan Constantin. Aníbal reclama que ela o deixa comer sozinho. De volta ao hotel, Nick reclama das mentiras de Kendra. Vitória pede a Nick que esqueça aquela mulher que tanto a machucou. Roy chega e é bastante cortês com Vitória. Diz a elas que ele perdeu a partida e foi eliminado, então eles precisam ir para Toronto. Ele diz a Vitória que não poderia ter encontrado uma esposa melhor.
Nelson visita Kendra e ela alimenta seu ego, dizendo que tem certeza de que ele mostrará a Aníbal e a todos que ele é melhor no negócio do que a própria Vitória. Mas Nelson critica Kendra por sua discussão em público com Odete. Ele diz: revelar opiniões sobre as preferências sexuais dos outros em público não é politicamente correto. Com todo esse escândalo, não é conveniente que eu seja visto com você, até que se dissipe a fumaça sobre esse incidente. Kendra reclama e ele se oferece para enviar a ela um cheque mensal. Ela reclama de novo, mas ele grita que não haverá novamente até que tudo se resolva. Ele sai e Kendra continua reclamando. Gusmão e Amber, sua antiga esposa, estão de acordo em se divorciar em acordo mútuo para acelerar as coisas. Ela percebe que ele está desanimado e se oferece para ouvi-la atentamente. Ele conta sobre Nick. Amber o conhece o suficiente para saber que uma vez que Nick se casou com outro, ele a deixou para sempre. Ele diz que sua intenção era esquecê-la, até que ela ligou para ele de Miami e ele viajou para resgatá-la, mas a viagem só provou o que eles tinham acabou. Ele espera que o tempo e a distância o ajudem a esquecê-la. Resumo de quarta-feira. Gusmão e Amber parecem amigáveis um com o outro. Amber está em um relacionamento estável e o divórcio seria uma coisa boa para ela. Vitória está em Buenos Aires. Ela escreve seu romance enquanto toma café em uma cafeteria. Ela faz amizade com uma garçonete. Nick e Roy vão para Toronto. Meses depois, Aguiar está fazendo treinamento de guarda-costas e é claro que ele é o melhor da classe. Lili tem aulas de jardinagem. Felipe e Paula continuam em busca de Guile. Aguiar, Lili e Adriana saem muito e se comportam como uma família. Adriana adora passar o tempo com Lili. Roy joga tênis e Nick escreve cartas que nunca manda para Gusmão. Roy começa a importunar Nick sobre o que ela está fazendo de sua vida. Nick ainda sente ciúmes de Lili. Beatriz se desespera por não saber onde Guile está. Sem novas pistas, sem nada. Ela faria qualquer coisa, até mesmo daria sua vida, só para ter Guile de volta. Paula e Felipe parecem unidos em apoiá-la. Ela sente falta de Salviano, mas tem medo que ele descubra como Léo a estuprou e tente matá-lo. Enquanto isso, Léo ainda está no país com Guile e sua mãe. Guile está preocupado com a mãe e Léo dá uma desculpa esfarrapada. Aguiar foi incrível em seu treinamento e Salviano lhe dá os parabéns. A conversa se desvia para o grande amor dele por Beatriz e como ele continuará procurando por Léo. Adriana ajuda Lili a fazer compras e conseguir um novo guarda-roupas mais moderno. Ela está parecendo mais adulta e não mais uma garotinha. Aguiar ainda precisa de um tempo para se acostumar com isso. Ele diz que ela está muito bonita. Adriana compra as roupas para Lili e parece feliz em lhe presentear com amor e guloseimas. Nelson percebe como Aguiar, Adriana e Lili são felizes e próximos. Ele sugere que Adriana roubou o amante de Vitória. Adriana fica indignada. Kendra conversa com espanto. Ela reclama sobre como Nelson mal a tolera. Ela está louca e entediada, ficando presa em seu apartamento o tempo todo. A gravidez é uma chatice. Ela jura nunca mais ter filhos. Nick vê um artigo online sobre Kendra. Eles se perguntam quem é o pai do bebê dela. Nick diz que viu Roy na TV e ele pergunta por que ela não vai vê-lo jogar pessoalmente. Adriana, Lili e Aguiar jantam juntos. Adriana recebe um telefonema de Joan Constantin. Ele diz que ela conseguiu o emprego. Ela fica animada e conta a novidade e eles se alegram com ela. Odete está se recuperando em casa, ainda deficiente pelo derrame, incapaz de falar ou se mover muito bem. Ela ainda está paralisada de um lado. Ela é ajudada por Jean-Marie, que tem paciência e traz alegremente sua comida. Ela rosna para ele e ela quer que ele vá embora. Jean-Marie é incansavelmente otimista com Odete. Quando ele tenta alimentá-la, ela ataca e derrama toda a comida no chão. Ela grita com ele e o culpa por influenciar Stefano. Joan Constantin liga para Jocelyn para pedir um favor a ela. Ela está dirigindo e responde alegremente que está indo buscar Vitória no aeroporto. Jean-Marie está relaxando na cozinha, contando a todos como Odete está mal, mas ele está tentando ajudar ela por amar Stefano.
A Adriana chega para lembrar a Aguiar que Vitória está de volta. A Aguiar está com as mãos suadas enquanto sorri alegremente. A Adriana provoca a Aguiar. Quando ele fica sozinho, Aguiar suspira como um garoto apaixonado. Jocelyn pega Vitória no aeroporto e diz que elas vão parar em sua casa de solteira por um momento, enquanto ela pega alguma coisa. Enquanto elas estão no elevador, Jocelyn sugere que Adriana tem passado muito tempo com Aguiar. Vitória franze os lábios. Ao se aproximarem da porta do apartamento, Jocelyn dá uma desculpa para voltar ao carro e deixa Vitória sozinha para andar pelo apartamento. De repente, um homem de cabelos prateados aparece. É Carlos, seu grande amor da juventude. Carlos e Joan Constantin são a mesma pessoa. Vitória fica chocada. Ele diz que sonha com esse encontro há 25 anos. Aguiar está se arrumando para a chegada de Vitória. Ele está no espelho e borrifando colônia desajeitadamente em si mesmo. Enquanto isso, Carlos está bajulando Vitória e ela está absorvendo isso. Ele diz que ela está mais bonita do que nunca. Ela comenta que ele não mudou quase nada durante todo esse tempo. Ela está encantada, ela não consegue acreditar que ele está ali na sua frente. Ele se inclina para um beijo, parando sobre sua boca por algum momento e em seguida a beija na bochecha. Muita química entre os dois, enquanto Aguiar continua se preparando para a chegada de Vitória em frente ao espelho. Carlos se tornou o famoso diretor de cinema, Joan Constantin, mas ele mente sobre isso para Vitória. Carlos conta para ela uma história sobre ter um emprego em uma rede de supermercado. Ele diz que é gerente em uma das unidades. Ela parece interessada e faz perguntas sobre isso. Ela pergunta a ele sobre seus sonhos de se tornar um diretor de cinema. Ele diz que ainda são só sonhos, mas está sempre tão ocupado e cansado do trabalho que mal tem tempo de ir ao cinema. Vitória está muito feliz em ver Carlos. Ele diz a ela que manteve contato com Jocelyn por todos esses anos, mas nunca tentou contatá-la por respeito ao marido dela. Nick continua escrevendo cartas. Guzmão trabalha nos Estados Unidos e parece muito solitário. Nelson e Kendra estão fartos um do outro. Ele a está visitando em seu apartamento e ela quer sempre mais dinheiro. Ele sai furioso. Ela diz a seu bebê que vai se livrar de Vitória, assim como se livrou de Cristina. Carlos diz a Vitória que ela se saiu melhor com Nelson porque ele foi capaz de dar a ela a vida que ela estava acostumada. Ela responde: "Talvez eu tivesse sido mais feliz com você", e isso deixa Carlos surpreso. Resumo de quinta-feira. Enquanto Vitória e seu antigo namorado, Carlos Gonzalez, se reencontram, Aguiar arruma rosas e velas no estúdio da amada. Ele brinca com uma tela em branco no cavalete e então parece ter uma ideia. Sorrindo muito, ele pega um pincel. Vitória parece baixar a guarda. Ela dá respostas honestas às perguntas de Carlos sobre seu casamento e sua família. Carlos é honesto em pelo menos uma coisa: ainda se ressente de Aníbal pela forma como foi tratado há 25 anos. Mas ele não apenas mente sobre seu trabalho, ele se faz de bobo. A Adriana pode estar trabalhando com um cineasta catalão chamado Joan Constantin. Você conhece ele? E Vitória responde: "Não, nunca ouvi falar dele." Carlos pega a mão de Vitória e fica bem perto dela. Já se passaram tantos anos e ele treme na presença dela como costumava fazer. Vitória se esquiva da pergunta. Ela pensou que ele nunca a perdoaria por não ter a coragem de escolhê-lo em vez de Nelson. Vitória precisa voltar para casa, mas ela gostaria de um tempo para conversar mais. Ela pergunta se eles podem almoçar juntos qualquer dia. Ele mente que terá que esperar até o final do mês, quando receberá o seu pagamento. E ele não tem nada para vestir. Vitória diz que escolherá um lugar casual, onde eles possam relaxar. Nesse caso, Carlos aceita o convite. Ele dá a Vitória seu número, para que ela possa ligar para ele e fazer planos. Assim que Vitória sai pela porta, Carlos faz uma ligação rápida para Jocelyn, ainda esperando na garagem para levar sua amiga para casa. "Não diga a Vitória nada sobre mim", ele a avisa. No carro, Vitória admite, por sugestão de Jocelyn, que Carlos está com uma boa aparência. Ela se sente mal por ele ter desistido de seu sonho de fazer filmes. Jocelyn não diz nada. De volta à mansão, Aníbal está ensinando Lili a jogar xadrez.
Lili se pergunta se a atitude dele em relação a ela mudará quando Nick, sua princesa, estiver de volta. Claro que não, ele a tranquiliza. No estúdio, vemos a obra de Aguiar. Ele desenhou Vitória em um campo de céu azul preenchido com um arco-íris e um sol brilhante. Nick ainda está em Toronto. Ela dá mordidas na pizza e corre para o banheiro. A amiga de Nick ouviu que a carreira de Roy está afundando. Ultimamente, ele não ganhou um único jogo. Roy está na quadra, joga agressivamente e ignora os conselhos do seu treinador. Vitória chega em casa. Poliana, Tomásia e Jean-Marie estão lá para cumprimentá-la. Jean-Marie apresenta Georgina, sua nova assistente. Aníbal ouve os barulhos e sai para dar as boas-vindas à filha com um abraço. E então Adriana desce as escadas. Emocionada por sua irmã, está em casa novamente. Vitória se vira para Adriana e pergunta discretamente: Aguiar não está? Aguiar está no ateliê. Vitória aparece no topo da escada. Aguiar ergue os olhos e sorri. Senhora Vitória, estou à sua espera. Carlos conta a Jocelyn por que está se passando por um funcionário de supermercado. Ele quer ver se Vitória Balvanera, a mulher que o abandonou por causa de dinheiro e sobrenome, ainda é a mesma pessoa. Então você está testando ela? E o que acontece quando ela descobrir que você é uma farsa? E o que acontece se vocês ficarem juntos novamente? Você está preparado para desistir de sua vida em Barcelona por ela? Diz Jocelyn, um tanto surpresa. Por que eu deveria? Talvez desta vez ela devesse desistir de tudo por mim, diz Carlos. Aguiar e Vitória sorriem, se abraçam e ela observa o infantil cartaz de boas-vindas pintado à mão, flores e velas. Ela também tem algo para ele, um presente. Ele pega o pacote ansiosamente e rasga o embrulho. É uma jaqueta de couro. Ele está encantado porque significa que Vitória nunca o esqueceu. Os dois se abraçam novamente. Roy machuca o ombro e agora está fora do jogo. Ele coloca parte da culpa em Nick. Roy diz que está pronto para voltar ao México. Nick o provoca por agir como um bebê. Poliana corre para a estufa, animada com a chegada de Vitória. Ela fica surpresa ao ver Lili olhando as páginas de esportes e lendo sobre Roy. O celular de Liliana toca e é Guzmão. Poliana dança ao redor, agarrando o telefone celular enquanto Lili tenta falar. Ela conta a ele sobre as aulas que ela e seu pai estão tendo. Guzmão não sabe quando estará de volta ao México. Aguiar descobre que Vitória se encontrou com Carlos. Ele devolve o presente e sai correndo do estúdio. Vitória vai atrás dele. Aguiar se retira para seu quarto e Vitória entra. Ela está confusa com o ciúme dele. Ele não disse há 4 meses atrás que eles não podiam ficar juntos? Ele mudou de ideia? Aguiar diz que não, ele ainda sente a mesma culpa. Nesse caso, Vitória diz a ele: não haja como um namorado ciumento e se limite a ser meu guarda-costas. Quanto à jaqueta, ela comprou para ele. Se ele não gostar, ele pode jogar no lixo. Carlos atende uma ligação de Vitória e ela lhe dá o endereço do restaurante onde eles irão jantar. Kendra fala agressivamente com espanto. Ela está se sentindo irritada e não fica feliz em esperar o dia todo para vê-lo. Ela tem um trabalho para ele: eliminar Vitória Balvanera. Espanto a lembra que se alguma coisa acontece com Vitória, a própria Kendra seria a suspeita número 1. Kendra tem que admitir que ele está certo. A família Balvanera está na mesa de jantar. Nelson é desagradável e insulta Vitória, Adriana e Aníbal. Nelson vai embora e Adriana se volta para Aníbal. Por que você deixa ele se safar? Aníbal diz que tem um plano. Quando o filho bastardo de Nelson nascer, ele estará fora desta casa e ele vai pagar caro por todas as suas ofensas. A Adriana pergunta incisivamente: isso tem alguma coisa a ver com a minha filha? Aníbal não se mexe. Ele insiste que sabe como administrar as coisas. Vitória não quer cruzar o caminho de Nelson no escritório. Quanto a Adriana, ela espera que seu pai esteja falando a verdade, porque se ela descobrir que Nelson está chantageando por causa de sua filha, ele passará o resto de seus dias na prisão. Joan, Constantin e uma assistente estão em uma loja de alimentos importados. A Adriana liga e Joan sugere jantar juntos. O assistente traz o gerente da loja e o apresenta a Joan. Joan Constantin diz que tem uma proposta para ele. Resumo de sexta-feira. Aguiar está esperando pacientemente por Vitória. Ela lhe dá o roteiro do dia: escritório e almoço com Carlos.
A Adriana corre e diz à irmã que deseja conversar com ela sobre algo importante. Com a intenção de manter Aguiar à distância, Vitória informa seu guarda-costas que ele terá que comer no refeitório da meta-imagem e manda que ele espere por ela no carro. Assim que Aguiar sai, Vitória avisa a Adriana que vai almoçar com Carlos Gonzalez. Lili diz a Aguiar que Guzmão ligou para ela de Nova York. Vitória diz a Adriana que Carlos perguntou por ela. A Adriana diz a Vitória que conseguiu o emprego de diretora de fotografia para o filme de Joan Constantin e que vai jantar com ele mais tarde. Vitória parabeniza sua irmã. Kendra acusa Nelson de estar apaixonado por sua esposa. Nelson diz que não deixará sua esposa até conseguir uma participação maior em ações da meta-imagem. Depois que Nelson vai embora, Kendra deseja que o bebê chegue logo. Ela tem certeza de que Nelson perdeu o interesse nela. Ela quer que o bebê ocupe o lugar de Nick em seu coração. Nick, Omar e Roy se aquecem à luz de uma fogueira de inverno. Roy compartilha o diagnóstico sobre seu braço com sua esposa. Ele precisará de treinamentos de reabilitação e radioterapia. Roy quer voltar para casa e se recuperar na mansão. Nick sugere que fiquem no condomínio que seus pais presentearam a eles. Roy diz à esposa que eles não têm dinheiro. Uma luz finalmente acende na cabeça de Nick. Então a história do condomínio não é real? É mentira? Nick fica chocada e se recusa a voltar ao México. Ela diz a Roy que Guzmão e Lili estão noivos. Omar entra em cena e os dois homens vão embora, antes que a imprensa apareça. Nick quer saber por que Guzmão escolheu Lili em vez dela. Ela é muito mais bonita e tem muito mais a oferecer do que Lili. Vitória e Aguiar chegam ao restaurante para ela almoçar com Carlos. Ela é conduzida à sua mesa. Carlos entra mancando ligeiramente e age como um caipira. Os dois se abraçam, mas não há emoção em seus olhos. Na meta-imagem, Nelson e Salviano chegam ao escritório. Nelson pergunta por sua esposa. Beatriz conta que ela saiu para almoçar. Nelson diz para avisá-lo quando Vitória retornar. Salviano encara Beatriz com saudade e Beatriz se lembra com tristeza do dia em que Salviano a pediu em casamento. Carlos nota Aguiar andando de um lado para o outro na porta. Vitória identifica Aguiar como seu guarda-costas. Carlos menciona que Aguiar parece muito mal-humorado. Vitória diz que os guarda-costas não são pagos para sorrir. Carlos olha o cardápio e finge não saber o que é escargot. Vitória diz a ele que escargot é a palavra francesa para caracóis. Aguiar fica cada vez mais irritado. Nick está ocupada escrevendo mais uma carta para Guzmão, quando Adriana liga e pergunta sobre Roy. Nick explica que Roy está machucado e por isso não está jogando tênis. Nick não quer voltar para o México, porque Guzmão agora está namorando Lili e eles vão se casar. Adriana diz à sua sobrinha que Guzmão saiu da cidade e nunca mais voltou. Ela garante a Nick que Guzmão não está envolvido com Lili. Na verdade, Lili e Guzmão ainda trabalham na casa. Nick desliga antes que Adriana possa compartilhar as boas notícias sobre seu trabalho. Nick liga para Beatriz na meta-imagem e pergunta por Guzmão. Beatriz decide ajudar Nick. Ela explica que Guzmão foi para Miami para procurá-la, mas se decepcionou e foi para Nova York. Carlos agarra a mão de Vitória. Ela fica nervosa e olha para a porta. Aguiar está olhando feio para os dois. A gravata de Aguiar está afrouxada e seu cabelo despenteado. Nick corajosamente diz ao marido que comprou passagens para eles visitarem Nova York, a fim dela encontrar Guzmão. Roy diz que tem seu orgulho, ele não quer ir. Nick diz a Roy que Lili e Guzmão nunca estiveram namorando, era tudo uma mentira. Assim que Roy fica sabendo que tem uma chance com Lili, ele dá sua bênção a Nick. Lili teme que Guzmão fique bravo com ela quando descobrir que ela mentiu para Nick. Stefano se ajoelha ao lado da cama de sua mãe sedada e beija sua mão. Ele diz a ela que a ama, mesmo que ela não o ame. Kendra liga e diz que planeja visitar Odete em breve. Roy encoraja sua esposa a ir atrás de Guzmão. Vitória quer saber por que Aguiar está tão zangado. Ele nega e diz que não está zangado. Vitória manda ele esperar do lado de fora. Na saída, Gilda entrega o carregamento de flores para Vitória. A princípio, ela pensa que são um presente de Carlos, mas depois de ler o cartão, ela percebe que são de Nelson. Ela diz a Gilda para levar as flores ao escritório de Nelson. Aguiar pergunta a Beatriz se ela ouviu alguma coisa sobre o filho. Aguiar se pergunta por que Léo não coloca Guile no telefone e o deixa falar com ela.
Beatriz tem certeza de que Léo está falando mal dela para o filho. Gilly segura um cordeirinho e o força a ouvir seus soluços. Ele tem pesadelos com sua mãe na prisão. Aguiar decide dar uma lição de moral a Beatriz. Você deveria ter tomado decisões melhores na vida, ele diz. Léo chama seu filho e Gilly aparece com o cordeiro. Léo o amarra a um poste. Amanhã é o aniversário de Gilly. Ele mente e diz a Gilly que Beatriz foi pega com mais coisas do que um simples colar. Gilly cai nos braços da avó e chora. Jocelyn se sente culpada por mentir para Vitória. Vitória diz a Aníbal que viu Carlos. Aníbal diz que Carlos sempre foi e sempre será um perdedor. Vitória fica ofendida porque seu pai é um preconceituoso. Ela pega sua bolsa, pasta e alguns arquivos e o deixa sozinha em seu escritório. Aguiar diz a Salviano que Beatriz o ama de verdade, mas deve ser uma pena que eles estejam temporariamente separados. Aguiar não percebe que Salviano já atingiu o fundo do poço. Salviano lembra a Aguiar que nunca fará parte da classe social de Vitória. Mesmo que consiga derrotar Nelson, Aníbal nunca permitirá um relacionamento entre uma de suas filhas e um guarda-costas. Aguiar é forçado a admitir que é um simples camponês. Poliana entra e diz a ele que Adriana está esperando na sala. Beatriz liga para sua mãe e a convida a ir à igreja com ela. Elas conversam sobre o dia em que Gusmão deu um beijo de despedida em Paula. A Adriana está vestida para seu encontro e Aguiar diz que ela está linda. Vitória volta para a sala. Lili entra e diz que a Adriana está linda. Pai e filha saem da sala para que as irmãs conversem. As duas irmãs sentem no sofá e discutem o relacionamento de Adriana com Lili. Adriana recebe uma ligação e Vitória sai da sala. Joano Constantin cancela o encontro. Aguiar conta a Vitória que Joano mandou um buquê de seus filmes para Adriana. Adriana convidou Aguiar para assisti-los com ela. Lili interrompe. Ela quer sair para comer tacos. Adriana entra e diz a eles que levou um fora. Aguiar ri e Lili convida a Adriana para sair com eles. Vitória fica claramente com ciúmes e eles perguntam a ela se está tudo bem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima!